Uma forte saudação a todos os presentes, extensiva aos trabalhadores e ao povo deste concelho e do distrito de Viana do Castelo, a todos os que dão expressão ao projeto da CDU, Partido Ecologista aos Verdes, Associação Intervenção Democrática, e aos muitos independentes que connosco convergem neste espaço de participação e realização ao serviço das populações, que é a nossa coligação democrática. Uma saudação muito particular aos candidatos da CDU aqui presentes e que são o rosto da nossa coligação no importante combate eleitoral que temos pela frente, desejando-lhes a eles, ao conjunto dos candidatos da lista da CDU, um bom trabalho e muitos êxitos nos seus concelhos. A CDU, os seus candidatos estão nesta batalha eleitoral com a confiança de quem provou ser capaz de assumir a defesa dos interesses das populações, dos seus concelhos e das suas terras. A CDU é, pelo seu trabalho e percurso, uma grande força política nacional no poder local, indissociavelmente ligada à construção do poder local democrático, à sua afirmação como espaço de resolução dos problemas e da intervenção a favor do desenvolvimento e do bem-estar. Somos uma força que vale não apenas pela qualidade e provas dadas pelos seus eleitos, pela usual entrega e elevada disponibilidade dos seus candidatos para servir as populações, mas também, e essencialmente, pelo seu projeto distintivo, o reconhecido projeto da CDU, assente no trabalho, na honestidade e na competência, como solução e força alternativa, quer ao PSD e CDS, quer a PS e BE. A CDU é, sem dúvida, a grande força de esquerda no poder local, com um projeto norteado por critérios de interesse público. É assim na gestão das autarquias que nos estão confiadas e onde assumimos maiores responsabilidades resultantes daí sermos maioria, mas também, mesmo quando em minoria, enquanto voz indispensável na defesa dos interesses das populações, presença necessária para dar corpo às causas e aspirações locais, voz exigente e construtiva para garantir uma gestão transparente e eficaz. Também no distrito de Viana do Castelo, temos uma comprovada qualidade na intervenção e gestão das autarquias, bem visível no trabalho realizado nas freguesias onde assumimos o poder, com um incontestável percurso no trabalho, honestidade e competência. Mesmo em minoria, é inegável o empenho e a contribuição dos eleitos da CDU para a defesa dos serviços públicos e das populações. Comprovam-no bem a intervenção que em vários concelhos do distrito tem tido para denunciar e combater a empresa Águas do Alto Minho, defendendo o regresso da gestão da água e dos resíduos às câmaras municipais, defendendo os interesses das populações e combatendo os objetivos de privatização que há anos PS e PSD procuram. É esta contribuição que a CDU se propõe confirmar e prosseguir no próximo mandato nas autarquias locais, pronta com os seus eleitos a assumir novas exigências e acrescidas responsabilidades, para continuar a corresponder à alargada confiança que centenas de milhares de portugueses depositam na CDU. É esse o nosso compromisso. Garantir uma intervenção distintiva que faz da CDU uma força associada ao que de melhor e mais inovador foi feito no poder local. Sim, temos um projeto alternativo que está para além da mera soma de propostas e ideias e que não deixam dúvidas quanto ao sentido e rumo da nossa intervenção na defesa do interesse público e das populações. Um projeto e uma força que assume a luta pela participação como um fator essencial da gestão democrática, assegurando o envolvimento efetivo das populações na definição das principais opções da política autárquica, nomeadamente no domínio do planeamento, que impulsiona e se bate pela concretização de uma gestão integrada que assegura a construção de espaços urbanos humanizados, ambientalmente equilibrados e dotados de equipamentos e de programas
para a sua utilização e animação indispensáveis a uma vida social e coletiva. Um projeto que promove uma gestão do território que, garantindo um desenvolvimento equilibrado, salvaguarda a defesa do interesse público e coletivo de pressão especulativa e defenda o espaço público, que fomenta uma política local visando assegurar a valorização cultural e desportiva das populações. Um projeto que não negligencia, antes presta atenção aos trabalhadores das autarquias, defendendo os seus direitos e valorizando o seu trabalho. Um projeto que assume a defesa do caráter público, da prestação dos serviços básicos essenciais pela autarquia, desde logo pela recusa da estratégia da apropriação privada da gestão da água, como instrumento essencial de salvaguarda dos interesses das populações. Estas terras sabem bem e sentem um enorme déficit de resposta nesta matéria de acesso aos serviços públicos de qualidade e que exige manter viva a luta pela sua concretização. O Alto Minho, de distintiva beleza e importantes potencialidades, continua marcado pelos estrangulamentos e os obstáculos ao seu desenvolvimento, apesar da sua localização estratégica, seja pela posição litoral ou pelo lugar de charneira no noroeste peninsular, enfrenta sérios problemas de mobilidade. As propostas do PCP para a revogação das portagens na A28 têm esbarrado no chumbo do PS e PSD e dos seus sucedâneos reacionários. O comboio é cada vez menos frequente e com paragens já aquém do necessário. É brutal a falta de transportes públicos e a rede viária é tão insuficiente que deixa muitos dos moradores de Monção, Melgaço ou Paredes de Coura a mais de 1 hora do hospital. Sim, somos de facto uma força com um projeto distintivo e alternativo. Uma força como nenhuma outra assume a defesa do poder local democrático. Um poder local que tem ainda por cumprir, no seu edifício constitucional, a criação das regiões administrativas, sucessivamente adiadas pelo PS, PSD e CDS, negando ao país um instrumento capaz de conferir uma legitimidade democrática para o desenvolvimento e a coesão territorial, para o aproveitamento das potencialidades e recursos naturais, para a modernização e organização de uma administração pública ao serviço das populações. O chamado processo de democratização das CCDRs, que uniu PS e PSD, não é mais do que uma manobra para eludir e justificar a ausência da regionalização, garantindo a perpetuação de políticas centralistas e de comando sobre decisões e processos que reclamam uma participação efetivamente descentralizada. Um poder local empobrecido, por excessivo desrespeito da sua autonomia, em particular pela liquidação de mais de 1 milhão de freguesias, de 1 milhar de freguesias, impostas em 2013 contra a vontade das populações, que continuam, 8 anos depois, a não ter respostas, com tudo o que isso significa de menos proximidade, participação, capacidade de resolução de problemas e de representação e defesa dos interesses populares. Um poder local que, ao invés do reforço dos seus meios, se vê confrontado com um processo de transferência de encargos que, em nome de uma falsa descentralização, visa desresponsabilizar o Estado em domínios e competências que lhe são cometidas, contribuindo não para a resposta e efetivação de direitos, mas para a criação de situações de desigualdade, de acesso em funções universais, como a saúde, a educação e a proteção social. Sim, não é sério falar de descentralização quando se mantém também as autarquias no lugar menor na gestão dos fundos comunitários, quando se consolida a centralização como método e critério crucial nessa gestão. Com eleições à porta, no seu partido e nas autarquias, António Costa veio há poucos dias, em nome do PS, fazer juras, outra vez, de devoção à regionalização. Mas trata-se, novamente, de promessa que não é para concretizar, porque tudo espremido do que disse é que lá para o final de 2024
se procederá a uma avaliação, a que chama de descentralização em curso, e será nessa data que se abrirá então um debate público sobre a matéria. Com esta perspectiva, não será pela mão do PS que a necessária criação de regiões administrativas verá a luz do dia. Na verdade, o PS continua nesta, como noutras matérias, a fazer que anda, mas não anda e não muda. Aliás, não há regiões administrativas, é porque ao fim de 40 anos o PS se alia PSD e CDS para impedir assim e parece querer continuar. O país não precisa de mais adiamentos da regionalização. O país precisa, sem hesitações, de concretizar a regionalização como fator de coesão e desenvolvimento do país, capaz de aproveitar as riquezas e potencialidades de cada região e combater assimetrias, injustiças e desigualdades. Caros amigos e camaradas, num período em que é resultado da epidemia e para lá dela se avolumam problemas de dimensão económica e social, onde pesam os graves problemas como o desemprego, o retrocesso nas condições de vida de milhares de portugueses, o avolumar dos problemas dos micro, pequenos e médios empresários, a precariedade no trabalho e na vida e uma ampliada pobreza, mais importante e decisiva é a presença e a intervenção da CDU para afirmar direitos, para responder a novos problemas, para denunciar aproveitamentos que, em nome da epidemia, vão proliferando. As consequências de décadas de política de direita, travada em alguns dos anos, foram agora acentuados neste tempo em que, em nome do vírus, se pretende justificar o injustificável. Os trabalhadores e o povo foram, no último ano, sujeitos a uma epidemia que teve consequências diretas, profundamente negativas no plano da saúde e da vida, a que se associou um aproveitamento por parte do capital e daqueles que o servem para agravar a exploração, pôr em causa direitos laborais, políticos e sociais. No setor privado, assistimos ao aumento de práticas e pressões visando a desvalorização do trabalho, das profissões, das carreiras profissionais, dos salários, para a fixação dos horários prolongados e desregulados, para a generalização da elaboração contínua e do trabalho por turnos sem justificação, degradadas condições de segurança nos locais de trabalho, aumento de chantagem sobre os trabalhadores, com despedimentos coletivos e indemnizações desvalorizadas. Também na administração pública, os trabalhadores enfrentam uma situação em que os salários, as carreiras, os direitos são desvalorizados, em que a precariedade não é eliminada e em que não são contratados os trabalhadores em falta, como se procede a despedimentos de trabalhadores com vínculos precários, que são essenciais para a garantia dos serviços e a sua melhoria, como está a acontecer com milhares de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Mas enquanto os trabalhadores são confrontados com a exploração, com as injustiças, as desigualdades, a riqueza é concentrada nas mãos de um reduzido punhado de grandes acionistas que sugam colossais recursos públicos, acumulam lucros, distribuem dividendos, não pagam os impostos devidos e fazem sair o dinheiro do país. Mas não são apenas os trabalhadores que são vítimas da situação. Anteontem foi o setor do turismo confrontado com uma situação com que já não se contava. A decisão do governo do Reino Unido de impor novas restrições a deslocações para Portugal é condenável. É que as consequências não são apenas no plano do turismo, mas também das implicações negativas que para a comunidade imigrante portuguesa que ali reside e trabalha, assim como para muitos britânicos que têm habitação no nosso país. Os impactos daí resultantes no plano económico e em particular no turismo, com o peso e importância que assume, põe em evidência os riscos da dependência associada a uma reduzida diversificação dos mercados turísticos emissores, situação que vulnerabiliza o país e a sua soberania, que é preciso superar. Também outros setores e outras camadas da população, as pequenas economias locais, muito dependentes do setor do comércio, dos cafés, da restauração e serviços,
enfrentam uma situação muito difícil nas suas vidas e um futuro de incerteza com os insuficientes apoios do governo. Muitos, sabemos-los, já desistiram de voltar a abrir as suas portas. Uma realidade que, desde logo, dá razão ao PCP em relação à necessidade de se tomarem as medidas em relação à vacinação da população, superando os atuais constrangimentos impostos pela União Europeia e aceitos pelo governo português, de aquisição de mais vacinas, já referenciadas pela Organização Mundial de Saúde, e assim garantir a vacinação rápida para todos. É inaceitável. É inaceitável esta teimosa persistência de limitar a compra de vacinas apenas a certos grupos farmacêuticos monopolistas. Mas se temos uma situação difícil no plano económico e social, pior seria sem a ação e intervenção do PCP e a luta que vai travando. Não fosse a nossa iniciativa e proposta no âmbito do orçamento do Estado, sem dúvida que milhares de trabalhadores, milhares de portugueses enfrentariam uma situação muito grave. É bom lembrar que mais de 300 mil trabalhadores em layoff passaram a receber o seu salário a 100%, porque o PCP garantiu com a sua iniciativa a sua proposta que foi inscrita no Orçamento do Estado. O mesmo quando falamos de aumentos de pensões para 1.900.000 pensionistas e para os 230 mil pessoas abrangidas pelos apoios dirigidos aos trabalhadores independentes, sócios gerentes, pessoas sem proteção social, entre outras. E não esquecer uma medida que, embora insuficiente, foi pela mão do PCP, que hoje existem 19 mil crianças que têm creches gratuitas por iniciativa, por proposta do PCP. Há muita propaganda no ar e pouca vontade de resolver os problemas. Da parte do governo da União Europeia, tal como há muito cinismo e hipocrisia da parte das forças direitistas do PSD e CDS e dos seus sucedâneos, que entraram em modo de permanente farsa. Da parte do governo do PS, entre o reconhecimento das graves consequências económicas e sociais e as medidas que depois anuncia para as superar, vai um deserto de soluções na prática. A fazer fé nos milhares de milhões de apoios financeiros, até hoje anunciados em sucessivos pacotes, etiquetados com os mais diversos propósitos, seja o da recapitalização das empresas, garantia de empréstimos, diferimento de pagamentos, apoio à cultura, ao desporto, etc., o país estaria a navegar já de vento em pompa e não paralisado, como está no mar da propaganda. Perante as nefastas consequências da epidemia, que expôs as fragilidades nacionais nos mais diversos domínios, proclamaram-se vontades de mudança, incluindo nas políticas europeias e respectivos critérios do Pacto de Estabilidade. Mas foi sol de pouca dura. Já está tudo esquecido. O que se reafirma são as políticas de sempre. E se o PS aqui alterou alguma pouca coisa, não foi por vontade própria. Mas se é assim, com o PS, no seio do PSD e do CDS e dos seus sucedâneos, reina a mais despoderada desfaçatez e fingimento e muita mistificação. Isso vê-se a cada passo. Quando se fazem de novas, por exemplo, nas comissões de inquérito em relação ao escandaloso negócio do novo banco, como se nada tivesse a ver com todo o caminho percorrido e que conduziu ao desastre financeiro que o país está a pagar. Ou quando, perante situações de desenfreada exploração sobre Odmira e as outras que por aí proliferam, vêm fazer pungentes declarações que são de um indignado artificialismo, como se nada tivesse a ver com o brutal ataque que promoveram em sucessivos pacotes legislativos
e que continuam a promover contra os direitos dos trabalhadores. Fazem o mal e a caramunha. Neste modo de farsa, andam agora por aí também a glosar o tema da decadência do país e da sua estagnação. Apontam o dedo para o local errado, numa tentativa também de se limparem das suas muitas responsabilidades e daqueles que às vezes governaram o país nas últimas décadas, como é o caso do PS. Sim, o país estagnou. Há muito que o PCP o diz, mas as causas não são recentes, são causas antigas. São resultado de opções políticas que vingou anos a fios, conduzidos por PS, PSD e CDS, que afirmava que a industrialização do país, a substituição da produção estrangeira pela produção nacional, o investimento produtivo, o aumento da produtividade, da competitividade, através da melhoria da gestão e do aproveitamento dos nossos recursos, diziam, estava fora de moda. Políticas que conduziram a debilidades estruturais de uma economia cada vez mais fragilizada e dependente, em nítida perda pelas suas capacidades competitivas e que se disfarçou momentaneamente com a duplicação dos fundos estruturais. Debilidades e fragilidades que se acentuaram logo no princípio da primeira década do século XXI, com uma mudança qualitativa no enquadramento europeu, com a adesão de Portugal à União Económica e Monetária e consequente implementação da moeda única em condições desvantajosas para o país e com a estratégia neoliberal de Lisboa. Duas realidades que deram um impulso renovado aos processos de liberalização, privatizações de setores básicos, à desindustrialização, ao aprofundamento da financiarização da economia, ao desmantelamento da proteção social que a política de direita e a força do bloco central político e de interesses vinha concretizando em Portugal. Com a adesão à moeda única, a economia portuguesa foi não só confrontada com um novo fator de redução da sua capacidade competitiva, como pela vinculação ao Pacto de Estabilidade e Crescimento e aos seus critérios de convergência que congelaram as políticas de crescimento e desenvolvimento. São estas as causas e não outras. Estimados camaradas e amigos, vamos para estas eleições com a confiança e a convicção de que é possível dar um significativo impulso no reforço eleitoral da CDU e afirmá-la como força indispensável e necessária para a defesa dos mais genuínos interesses das populações dos concelhos e freguesias do distrito de Viana do Castelo. Sim, camaradas. Somos daqueles que podemos, de facto, apelar ao voto a muitos democratas, a muitos portugueses que hoje vivem numa situação dramática. Olhem para esta CDU, uma CDU que marca, de facto, a diferença. Não digo que nas outras listas, noutros candidatos, não existam esta ou aquela boa ideia. Não têm projeto. A CDU tem um projeto para melhorar as condições de vida das populações aqui deste distrito de Viana do Castelo e do país. Viva a CDU!